Olá, uma ótima tarde para você. Começamos agora o Agricultura BR. Olá, uma boa tarde. Seja muito bem-vindo. Hoje é quarta-feira, 19 de julho. Acompanhe com a gente o que vai ser destaque nesta edição. Entre os destaques desta edição, você vai ver que o índice de confiança do produtor rural brasileiro recuou, caiu no segundo trimestre de 2017. Governo divulga novo preço mínimo para soja, milho, feijão e demais culturas de verão da temporada 17-18. Você vai ver as expectativas até 2026 em relação ao mercado internacional de carne bovina. Brasil e Estados Unidos devem ter uma elevação de até 44%, de acordo com os dados da FAO. E veja ainda nesta edição qual é o volume de café em estoques privados que o Brasil tinha ao fim da safra 2016. Tem mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo e muito mais. Começamos agora o Agricultura BR. O Agricultura BR começa trazendo uma espécie de termômetro em relação ao que o produtor rural está pensando deste momento que ele vai vivendo aqui no país. Eu falo do índice de confiança do produtor rural brasileiro, que é mensurado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e também pela Organização das Cooperativas do Brasil. O fato é que entre o primeiro e o segundo trimestre houve um recuo de 8,2 pontos, o que reflete diretamente um momento de preocupação, especialmente com a pecuária de corte do Brasil. Confira conosco então agora os números que foram apresentados, começando pelo índice de confiança geral. Nós temos aqui índice de confiança do agronegócio brasileiro. No primeiro trimestre ele estava acima de 100 pontos. Acima de 100 pontos é um índice muito importante, eu vou explicar por quê. Estava em 100,50 pontos no primeiro trimestre de 2017. Nesse segundo trimestre, números divulgados hoje, 92,40 pontos, um recuo de 8,2 pontos. O resultado é o mais baixo desde o segundo trimestre do ano passado, quando teve uma elevação muito forte. Essa questão aqui do índice de confiança do setor do agronegócio acima de 100 pontos, ele aponta ou mostra que o cenário é otimista por parte de quem está no setor. Em relação, quando você tem abaixo de 100 pontos, aí já está um pouco menos otimista, e aí quando está entre 80 e 90, aí temos um cenário um pouco mais pessimista em relação ao principal setor de produção do Brasil. E aquele também que converte as mais importantes tecnologias. Não há setor no Brasil que tenha um emprego de tecnologia tão forte como o agronegócio. E aí comparando a agropecuária com o setor industrial e também com o comércio, nenhum deles tem um emprego de tecnologia tão intenso quanto o setor agropecuário. E é exatamente esse setor, né, que teve e acabou sentindo um pouco mais essa situação de estar menos confiante por parte do produtor rural brasileiro. Quem fornece insumos, a indústria, principalmente, que fornece os produtos para essa produção, sentiram nesse segundo trimestre um recuo na sua comercialização, exatamente por conta da desconfiança do produtor rural em relação ao que vem por aí. Um dos dados que a gente vai apresentar agora está ligado à produção rural brasileira e principalmente ao pecuarista brasileiro, que teve a maior queda no índice. Vamos passar para o próximo gráfico. Aqui nós temos o índice de confiança do agropecuarista. O primeiro dado que você viu é o índice de confiança do agronegócio, todo o setor. Aqui é o produtor rural mesmo, o agropecuarista, tanto agricultores quanto pecuaristas brasileiros. Observe que nós tínhamos no primeiro trimestre, já não era uma situação tão positiva assim, de 95,40 pontos. próximo a 100 pontos, um cenário de menor otimismo. No segundo trimestre, ele já é um cenário um pouco pessimista, abaixo de 90 pontos, 87,30 pontos, de acordo com os números que foram apresentados pela Fiesp. Uma queda de 8,1 pontos, de acordo com os números apresentados. E neste cenário de ter essa situação menos confiante no cenário brasileiro,
o agropecuarista ou o produtor rural, o pecuarista é aquele que mais ressente, que está mais preocupado. Afinal, nós temos visto um recuo generalizado para os valores de negociação da arroba, temos neste momento ainda uma pressão negativa mais forte por conta de todos os escândalos envolvendo a indústria brasileira, principalmente o JBS, mas tem o inverno também e a situação do produtor rural precisar tirar animais das suas áreas de produção, das suas áreas de pastagem, por não ter como mantê-los. Então não tem muito como segurar gado e com isso o preço da arroba do boi sente ainda mais esses valores cedendo. E é o pecuarista que está menos confiante mesmo. Teve todos os cenários. Em relação ao JBS, também suspensão de exportação para os Estados Unidos, algumas cargas que foram para outros países que também voltaram e toda a pressão negativa faz o pecuarista acreditar menos. Veja só, no primeiro trimestre o pecuarista brasileiro estava confiante, acima de 100 pontos. Mais uma vez eu lembro que acima de 100 pontos é um dado positivo. Segundo trimestre cai muito, cai para 80,20%, cai 20 pontos, 80,20 pontos cai aqui a confiança do pecuarista nacional, é o produtor rural que mais vem sofrendo problemas e com isso o grau de confiança dele cede bastante por conta daquilo que vem enfrentando no momento, de acordo com as informações das Fiesp e também da OCB. O último relatório de oferta e demanda mundial de grãos, divulgado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, trouxe para o país números já esperados no que diz respeito ao mercado da soja. A expectativa de produção do grão do país na temporada 17-18 sofreu uma elevação na comparação com o relatório apresentado no mês de junho, mas foi leve, de apenas 140 mil toneladas. A gente revê agora os dados de produção de soja dos Estados Unidos, exportação do grão e também nos estoques do país. Vamos aos números então? A gente começa falando sobre a produção, quanto de soja que os Estados Unidos produzem. Veja que na temporada 15-16, produção ficou em 106.860.000 toneladas. Na safra passada, 16-17, eles conquistaram a sua safra recorde, passando de 117 milhões de toneladas do grão. Para a temporada 17-18, o novo relatório de oferta e demanda, divulgado neste mês de julho, trouxe a elevação de 140 mil toneladas, trazendo agora a expectativa de 115.940.000 toneladas. No que diz respeito aos números esperados para a exportação do grão pelos Estados Unidos, aí sim houve uma grande alteração na comparação com os números divulgados no mês de junho. Elevação forte para o volume de soja embarcado pelo país na temporada 16-17. Vamos aos números então. Temporada 15-16, o país enviou ao exterior 52.860.000 toneladas do grão. Safra 16-17, até o mês de junho, a expectativa era de 55.790.000. Mas neste mês de julho, o órgão elevou para 57.150.000 toneladas a projeção de vendas da soja dentro da temporada 16-17. Para a temporada 17-18, não houve alteração, expectativa soma 58.510.000 toneladas. Vale a gente lembrar que a coluna do meio, que mostra a safra 16-17, que ainda está sendo comercializada, o volume de vendas feitos até o momento já ultrapassa longe essa última meta apresentada. Passam de 59 milhões de toneladas do grão, já o volume da soja vendido pelos Estados Unidos. Para a gente fechar essa revisão de números, vamos aos estoques de soja norte-americanos. Veja com a gente, na safra 15-16, o país chegou ao fim da temporada com 5.350.000 toneladas do grão. Para a temporada 16-17, a expectativa de estoques finais caiu em 1.100.000 toneladas na comparação com os dados de junho. O volume agora estimado é de 11.170.000 toneladas. Portanto, o órgão norte-americano acredita que o país chegou ao fim do ciclo 16-17 com volume menor do que o anteriormente esperado em soja nos seus estoques. Já em relação à temporada 17-18, a expectativa de estoques foi mantida em 13.480.000 toneladas.
Falamos agora a respeito da situação internacional, relembrando alguns desses números do Departamento de Agricultura norte-americano apresentado na última semana. Agora falando sobre o cenário global e principalmente entre os principais players do mundo. Veja aqui conosco os números para os principais produtores e também produção global. A Argentina, na temporada 17-18, estimada em 57 milhões de toneladas. Brasil, 107 milhões. Estados Unidos, chegando a 115 milhões 940 mil. Teve correção nos números dos Estados Unidos. Ficaram ligeiramente maiores do que os apresentados no mês de junho, Paraguai com 9 milhões e 400 mil toneladas e o mundo todo com 345 milhões e 90 mil toneladas, uma ampliação de 460 mil toneladas da oleaginosa, dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos em relação à produção global. Fica um pouco maior, ligeiramente maior do que era previsto no mês de junho. Os dados agora que nós trazemos é a respeito apenas de cenário global, mostrando como é que são as exportações, estoques e a produção que você já viu. Você viu há pouco que a produção é 460 mil toneladas maior do que aquilo previsto no mês passado. Se o pessoal puder posicionar o gráfico, 460 mil toneladas maior do que aquilo que foi posicionado no mês passado, 345 milhões e 90 mil toneladas. As exportações têm leve correção de 60 mil toneladas, 149 milhões 660 mil toneladas, de acordo com os dados que foram apresentados pelo Departamento de Agricultura norte-americano, e os estoques com 93 milhões 530 mil toneladas representam que o estoque internacional de soja fica 1 milhão e 300 mil toneladas acima daquilo que tinha sido apresentado um mês antes. Os números que a gente vai apresentando agora ficam por conta do que vem acontecendo no cenário internacional para os negócios na Bolsa de Chicago. A situação climática nos Estados Unidos, apesar de ter tido alguma chuva ali no noroeste, ali da região produtora norte-americana, ainda assim essa chuva foi muito pouca e a situação ainda é de um calor muito intenso, provocando seca sobre as áreas de produção. Toda essa conjuntura em relação aos norte-americanos, e é importante lembrar que os números apresentados de acompanhamento de lavouras na segunda-feira manteve na mesma situação que vinha há uma semana. Se somar as lavouras de soja em boas e excelentes condições, essas duas condições, uma à outra, chega a 71%, não teve alteração. Teve muita gente falando que teve, mas não teve. 71% é a mesma condição do que se tinha em uma semana. Então a questão climática vai falando alto, vai colocando volume nos negócios e colocando principalmente argumentos para as negociações. Soja vinha subindo em Chicago, nós vamos conferir agora o que vem acontecendo com os dados. Temos uma alta mais forte que devolve mais uma vez o piso de 10 dólares por bushel para as posições. Agosto a 10 dólares 1 cento o bushel, alta de 1,21%. Setembro 10 dólares 5 centos o bushel, elevação de 1,18%. Novembro 10 dólares 14 centos o bushel, elevação de 1,27%. E janeiro de 2018 a 10 dólares 22 centos o bushel, com alta de 1,26% neste momento em Chicago. Aqui no Brasil, a cotação do dólar comercial vinha operando há pouco próximo à estabilidade do fechamento desta última terça-feira, que ficou na casa dos R$ 3,15. Mas ao longo da manhã desta quarta, dólar chegou a oscilar bem, operando com alta em relação a ontem e até com baixa, quase chegando aos 3,14. Vamos acompanhar agora como está a cotação, então, da moeda norte-americana aqui no Brasil, totalmente na estabilidade, a R$ 3,15 mais 8.
E hoje mais cedo a produção do Agricultura BR falava com diversas corretoras para saber como é que vinham os negócios nos portos naquele momento para a soja e praticamente não tinha negócios, quase sem negócios, não chega a trazer uma referência. Os valores que nós vamos trazer agora vêm para pagamento no próximo dia 31 de agosto. Vamos ver então os valores que foram conferidos com corretoras que atuam no Porto de Paranaguá. Não temos negócios em Santos nenhum. Spot, o mercado Spot vem apresentando R$ 72,80 a saca para pagamento no dia 31 de agosto, situação que reflete bem, porque soja em Chicago vem ainda num patamar interessante, $10 por bushel, vem bastante interessante para o momento, depois de ter amargado valores muito mais baixos, mas acontece é que o dólar comercial aqui no Brasil recuou muito, e ao recuar muito, isso tirou boa parte do valor na conversão em reais para a soja aqui no Brasil, e aí o pessoal segura mais uma vez, o mercado vem travado em torno da comercialização. O governo federal atualizou o preço mínimo das culturas de verão no Brasil, referentes à temporada 2017-2018. Os números foram divulgados nesta última terça-feira, dia 18 de julho. Entre os destaques das atualizações estão o aumento no preço mínimo do milho e também no da soja, e uma queda para o preço mínimo do feijão, em especial da variedade preto. Vamos a eles então. A gente começa mostrando o novo preço mínimo para o milho no Brasil na temporada 17-18. Esta primeira tabela mostra as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, com exceção do Mato Grosso, e também na segunda linha Mato Grosso e Rondônia, que tem um valor mínimo para o milho diferenciado. Em relação às regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, com exceção do Mato Grosso, preço mínimo estipulado para o milho sai de R$ 19,21 a saca na temporada 16-17 para R$ 19,47 na safra 2017-2018. Há uma elevação, então, de 1,35%. O reajuste no preço mínimo do milho para os estados do Mato Grosso e Rondônia sai de R$ 16,50 na safra 16-17 para R$ 16,71 a saca na temporada 17-18. Alta também, reajuste para estes dois estados é de 1,27%. No que diz respeito à soja, a elevação foi bem expressiva. A oleaginosa ganhou um dos maiores reajustes nas culturas de verão nesta próxima temporada. Vamos aos números então. Temporada 16-17 contava com o valor mínimo para a soja no Brasil a R$ 30,17. Para a nova safra 17-18, o governo reajusta para R$ 36,84 a saca, preço mínimo, que ele traz aí a base para as políticas de garantias de preço mínimo ao produtor rural. A variação, veja só, foi de 22,10% para a soja. Todo esse valor refere-se ao território nacional. Tanto o milho quanto a soja terão esses novos preços mínimos, variando entre os meses de janeiro a dezembro de 2018. Agora a gente fala sobre a queda no preço mínimo para o feijão no Brasil. Em primeiro lugar, falamos sobre o feijão cores, tipo 1. Veja que o reajuste foi de 1,94% negativo. Na região Sul, Sudeste e Centro-Oeste e também no sul da Bahia, na temporada 16-17, o preço mínimo estabelecido pelo governo federal foi de R$ 84,60 pela saca de 60 quilos. Para a nova safra 17-18, preço mínimo do grão cai para R$ 82,96. A queda maior foi para o feijão tipo preto. Essa variedade teve a maior baixa entre todas as culturas de verão do Brasil. Reajuste, veja só, foi de 19,30%. Enquanto que na safra 16-17, o preço mínimo para o feijão preto tipo 1 foi estabelecido em R$ 94,80 a saca. Para a nova temporada 17-18, o preço está em R$ 76,50 a saca. Veja aqui os valores para o feijão preto e também o feijão de cores, tomando como base as regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Sul da Bahia. Eles entram em vigor já em novembro de 2017 e ficam acontecendo até outubro de 2018.
A Agricultura BR volta a falar a respeito dos prêmios pagos pelos leilões de milho que ocorrem nos estados da região centro-oeste do país. Houve uma melhora no prêmio pago e essa melhora no prêmio pago acaba contemplando as solicitações que estavam sendo feitas, em especial pelos estados do Mato Grosso do Sul e de Goiás. No caso, realmente traz para R$ 19,21, que, por exemplo, é o valor de referência no estado do Mato Grosso do Sul. Prêmio anunciado nesta última terça-feira pela Conab, pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, é de R$ 4,09 por saca de 60 quilos, e aí levando em consideração cotações que são mais dentro da realidade do Estado, e com isso realmente trazendo para R$ 19,21 a saca de 60 quilos. A informação foi comemorada por parte dos produtores, principalmente os ligados à ProSoja, que haviam solicitado os leilões e depois pressionado para que melhorasse esse prêmio pago tanto para o prêmio pago para os leilões de PEP quanto também de PEPRO. Vamos ver esses números então? Trazemos aqui os dados como eles ficaram. Prêmio pago de R$ 4,09 por saca, valor de cotação considerado de R$ 16,00 a R$ 16,50, o preço mínimo praticado de R$ 19,21. O principal fundamento aqui desse aumento no prêmio pago é para garantir o valor mínimo no estado de Mato Grosso do Sul, de R$ 19,21. Agora, o que acaba pegando um pouco é que vai ter esse prêmio pago, mas para um volume bem menor de milho ofertado no Mato Grosso do Sul. Se no último leilão estava à disposição 300 mil toneladas, neste leilão agora são apenas 60 mil. 30 mil para cada modalidade de leilão. Vamos ver aqui os dados, então. Trazemos aqui os dados, 30 mil no PEP, 30 mil no PEPRO, de acordo com o que foi divulgado pela Conab, prêmio para escoamento de produto com 30 mil toneladas, prêmio equalizador pago ao produtor rural também. Da mesma forma, ou da mesma maneira, os produtores rurais comemoram essa situação nova com o prêmio que foi oferecido, porque acreditam que realmente é uma conquista para os valores do milho e principalmente para a comercialização e escoamento dos produtos do milho no estado de Mato Grosso do Sul. A umidade do solo tem caído rapidamente em todo o país. O tempo está seco e isso prejudica as culturas que estão no campo. Vamos saber com a Nadiara agora como deve ficar a previsão do tempo para os próximos dias para todo o país e como está o nível de umidade por todo o território nacional. Olá, Nadiara, boa tarde. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Como é normal desta época do ano, o tempo seco predomina na maior parte das áreas produtoras. Isso provoca declínio da umidade no solo, principalmente sobre o centro e norte do país. Porque nestas áreas, além do predomínio do tempo seco, as temperaturas também ficam mais elevadas no período da tarde. Isso favorece o rápido declínio da umidade. Agora, aqui no extremo norte do país, principalmente do norte do Amazonas ao Amapá e também nas áreas litorâneas do leste nordestino, o solo está bastante encharcado, porque estas regiões têm registrado os maiores volumes de água nos últimos períodos. Nas áreas em rosa no mapa, por exemplo, o nível de umidade no solo chega até 100%. No estado de Roraima, esse alto índice de umidade no solo é benéfico, principalmente para o desenvolvimento das lavouras de grãos, já que o estado de Roraima segue um calendário agrícola muito parecido com os Estados Unidos. Também índices bastante elevados aqui na faixa leste do Nordeste, que beneficia áreas produtoras de cana, áreas produtoras de grãos do Recôncavo Baiano e também áreas produtoras de cacau do extremo sul da Bahia. No sul do Brasil, com a passagem de uma frente fria nesse início de semana, a umidade no solo voltou a subir, principalmente no interior gaúcho. O nível de umidade no solo varia de 70% a 100%. Esse índice de umidade no solo em elevação favorece o desenvolvimento das lavouras de trigo no estado. Agora, para os próximos dias, a tendência de tempo seco em toda esta área branca do mapa. O tempo seco ganha força sobre o centro-sul do Brasil e, com isso, a tendência para os próximos dias é de diminuição da umidade no solo, inclusive nas lavouras do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e também do Paraná. A chuva continua mais concentrada sobre o extremo norte do país, com maiores volumes de água no estado de Roraima, e ainda chove em praticamente todas as áreas litorâneas do Nordeste, com maiores volumes
entre os estados de Alagoas e Pernambuco. Ao longo do segundo período, que vai até o dia 29 agora do mês de julho, a distribuição da chuva praticamente não muda. Vai voltar a chover em algumas áreas da região sul, mas os valores de água serão mais significativos aqui sobre a fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. E ainda assim não há previsão para valores muito expressivos a ponto de encharcar o solo. A chuva mais intensa continua concentrada sobre o extremo norte do país e também sobre a faixa leste do Nordeste. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Até Nadiara. E daqui a pouco a gente volta com mais destaques do agronegócio do Brasil no próximo bloco falando sobre café. E ainda hoje você vai ver que a expectativa da FAO é que o Brasil e Estados Unidos tenham um aumento de 44% nas exportações de carne bovina até 2026. Assuntos de logo mais do Agricultura BR. A Conab divulgou no dia 12 de julho uma informação muito importante que o setor cafeiro do Brasil estava aguardando. O volume que o Brasil tinha de estoques de café em estoques privados na data do dia 31 de março deste ano. Data que antecede o início oficial da safra 2017 do grão. Portanto, o volume mostra o quanto de café que o Brasil tinha em estoques privados ao fim da temporada 2016. O relatório mostra que o volume chega a 9.860.000 sacas de 60 quilos do grão. Volume esse que fica 27,5% abaixo do volume dos estoques privados de café do Brasil ao fim da safra 2015. Este volume se trata, além disso, do menor desde a safra 2012. É o que mostram estes dados da Conab, números que ela divulgou, portanto, neste mês de julho. Veja que ao fim da safra 2012 de café, o Brasil tinha em estoques privados, não governamentais, 8.410.000 sacas de 60 quilos do grão. Ao fim da safra 2013, esse volume cresceu para 11.830.000 sacas. Temporada 2014, estoques encerraram em 15.210.000 sacas de 60 quilos do grão. Safra 2015 fechou com 14.360.000 e safra 2016 com 13.590.000 sacas. Ao fim da safra 2016, começando a 2017, o Brasil tinha, portanto, 9.860.000 sacas de 60 quilos de café, sendo 90% da variedade arábica e 10% da variedade Conilon. Esse relatório mostra também aonde que todo esse café do Brasil estava estocado na data 31 de março. O estado de Minas Gerais detém da maior quantidade deste produto. De acordo com os números, responde por 76% de todo esse café estocado em armazéns privados. O Espírito Santo aparece em segundo lugar, com 7%, e o estado de São Paulo, com 6,2%. Olha, chama atenção que esses dados apresentados tomam como base os números divulgados espontaneamente por produtores rurais do país. Dos cerca de 1.490 boletins expedidos para serem preenchidos, apenas 38% foram preenchidos e entregues devidamente à Conab. Por aqui você confere como é que vem os negócios com o café em Nova York neste momento, o café arábica sendo negociado por lá. Temos aqui o mercado ao vivo mostrando posições para a partir do mês de setembro, é quando nós temos contrato. Posição de setembro vem agora a $1,35 mais 25 por libra-peso, com alta de 0,25% para setembro, posição importante para o Brasil. Dezembro, $1,38 mais 85 a libra-peso, elevação de 0,28%. E a posição de março de 2018, com alta de 0,24% a $1,42 mais 25 por libra-peso, negócios em elevação hoje em Nova York. O mercado do café arábica aqui no Brasil voltou a operar em queda nesta última terça-feira, depois de ter registrado ganhos seguidos. Veja comigo na tela, então, o indicador do café arábica tipo 6, bebida dura para melhor, que toma como base o mercado de São Paulo. Veja que os valores vinham em movimento de alta. No dia 12 de julho, fechava a R$ 441,40 a saca. No dia 13, já vinha para casa dos 450 e no dia 14 para R$ 455. Nesta última terça-feira, dia 18,
O valor da saca de arábica voltou a cair, fechando no dia R$ 451,34 a saca. Foi uma perda expressiva em relação ao fechamento da segunda, no dia 17. Veja só, essa queda ajudou a diminuir a alta acumulada por arábica no acumulado deste mês de julho, que agora chega a apenas 1,23%. A Agricultura BR segue falando de café, agora variedade robusta. E começamos pelos negócios na Bolsa de Londres. Confira conosco como é que vem as posições negociadas. Temos negócios a partir da posição de setembro. E setembro é negociado com queda de 0,23% a 2.126 dólares a tonelada. Já a posição de novembro vem estável com viés de queda em 0,09% a 2.108 dólares a tonelada. Janeiro de 2018, posição negociada a 2.088 dólares com um ligeiro recuo de 0,04%, portanto estável neste momento, certa estabilidade para as posições de mais curto prazo para o café robusta em Londres. Aqui no Brasil, o mercado do robusta, ou também chamado de Conilon, vem operando com oscilação nos últimos dias. Esta última terça-feira trouxe para cima o valor da saca na comparação com o dia anterior. Vamos acompanhar então como que o mercado vem operando, tomando como base o Espírito Santo. Veja que os valores oscilam bem, eles saem de R$ 408 no dia 12 de julho, vão para R$ 410,11 no dia 14 e voltam a recuar no dia seguinte, dia útil seguinte, a segunda-feira, dia 17, fechando o dia R$ 408,81. Esta última terça, dia 18, houve elevação, valor da saca do Conilon tipo 6, peneira 13 acima, fechando a R$ 410,06. A oscilação na comparação com o fechamento de junho ainda é pequena, mas é positiva, alta de 0,81%. O presidente executivo da Confederação Nacional do Café, do Conselho Nacional do Café, o Silas Brasileiro, apresentou a sua expectativa em relação à colheita de café do Brasil desse ano vigente, que leva em consideração o período de julho de 2017 até junho de 2018. A expectativa do presidente Silas Brasileiro é de que o Brasil colha, na atual safra de café, 46 milhões de sacas de 60 quilos do grão. O volume, se confirmado, vai ficar 8% abaixo na comparação com o ano de 2016, colheita do Brasil, que teve um volume bastante positivo. O presidente Silas Brasileiro, ele considera que essa queda tem a ver com uma menor produção de café Conilon no Espírito Santo. Ele afirma que a condição de solo em parte do estado ainda é fraca e isso faz cair a produção local. De acordo com os números apresentados por ele, a safra no Espírito Santo, que geralmente estava próxima a 12 milhões de sacas, deve fechar nesse ano em cerca de 6 milhões de sacas de 60 quilos do grão. Veja qual a expectativa global para a produção de café no Brasil, tomando como base todos os estados produtores. A de arábica, de acordo com ele, deve chegar a 36 milhões de sacas do grão, já a de Conilon, 10 milhões de sacas. No próximo bloco, a gente destaca a queda na temperatura pelo Brasil e as geadas que aconteceram em áreas produtoras de milho. Ainda nessa edição você tem informações a respeito do mercado da soja, como é que os números vêm se comportando. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já.
O declínio acentuado da temperatura no centro-sul do Brasil nesta semana provocou geadas em algumas regiões produtoras de milho de segunda safra. A Nadiara conta pra gente mais detalhes sobre essa situação e se ela deve acontecer novamente dentro do quadro Agroclima. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grão e silagem de milho. Durante esses últimos dias, o destaque foi a passagem de uma frente fria pelo centro-sul do Brasil, que trouxe algumas chuvas para as áreas produtoras, especialmente do Paraná, mas também declínio acentuado da temperatura. O destaque maior foi a entrada de uma massa de ar polar que derrubou as temperaturas e, inclusive, trouxe ocorrência de geadas para algumas áreas produtoras do Paraná e de Mato Grosso do Sul. Especialmente em Mato Grosso do Sul, algumas cidades produtoras de milho segunda safra estão registrando temperaturas negativas e aquelas lavouras que ainda estão em desenvolvimento podem ser prejudicadas pela ocorrência de geadas. Agora, para os próximos dias, a tendência é de tempo seco em grande parte do centro-sul do Brasil, então as atividades de colheita do milho segunda safra são beneficiadas. As temperaturas elas começam a se elevar ao longo das próximas madrugadas. O risco para geada diminui bastante em áreas produtoras. Deve gear ainda em áreas mais altas aqui da Serra Gaúcha e Serra Catarinense, mas já em áreas produtoras do Paraná e também de Mato Grosso do Sul, apesar do frio, as geadas diminuem agora ao longo das próximas madrugadas. E no restante do sudeste e do centro-oeste, apesar das temperaturas mais baixas, não há risco para a ocorrência do fenômeno. No decorrer do segundo período, do dia 25 ao dia 29 do mês de julho, a expectativa é de retorno das chuvas para parte do Rio Grande do Sul. Só que essa chuva não consegue se espalhar para o interior do centro-sul do Brasil. Em todas as áreas produtoras de milho, segunda safra aqui do Paraná, do interior do sudeste e do centro-oeste, a previsão é de continuidade do tempo firme e, com isso, as atividades de colheita do milho devem avançar bem nesses próximos 10 dias. E as temperaturas nesse período ficam mais amenas. A previsão de frio apenas em regiões serranas do sul e do sudeste. Nas demais áreas, as temperaturas mínimas ficam em torno dos 14 graus. Então, uma sensação térmica bem mais amena em relação a esta semana. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Por aqui, a Agricultura BR destaca o que vem acontecendo com os valores do milho no centro-oeste do país, começando pelo Goiás, onde há estabilidade nos últimos 5 dias. Confira conosco aqui as informações. Trazemos aqui que no dia 13 de julho, valores em R$ 17,75 a saca, e Goiás tem conseguido manter esses valores totalmente estáveis até esse dia 19. Goiás, que também, como os outros estados do centro-oeste, tem leilão nesta quarta-feira. Do Mato Grosso, o preço do milho praticado por lá também está estável nos últimos dias, mas ele vem num patamar bem mais baixo, assim como é comum para o estado mato-grossense. A gente tem na tela aqui milho Mato Grosso do Sul, vamos ver qual é a produção, se a gente pode trazer o milho do Mato Grosso em primeiro lugar. No estado do Mato Grosso, cotação também está estável no acumulado dos últimos 30 dias. Bom, a gente vem aqui em Mato Grosso do Sul, agora sim Mato Grosso na tela. A cotação aqui que a gente vê na tela não é para Mato Grosso, é para Mato Grosso do Sul, R$ 16,50. Já no estado do Mato Grosso, aí sim você acompanha comigo, atrás de mim, cotação praticada está em R$ 14,00 a saca na média estadual. Valores, portanto, estáveis para o estado mato-grossense no acumulado dos últimos 5 dias úteis. Estado do Mato Grosso, que vem com a colheita a todo vapor, e essa colheita tem feito com que o estado tenha estoques cada vez mais elevados. No Mato Grosso, os leilões de milho propostos pela Conab funcionam de uma maneira melhor, ajudou a escoar parte dessa safra. Entretanto, ainda assim, os municípios têm muito milho a céu aberto. É o que nós vamos ver agora na reportagem de Valdir Pacheco. O município de Ipiranga do Norte, na região médio-norte do estado, está na reta final com a colheita do milho segunda safra. Porém, é um dos municípios que ainda sofre com a falta de silos e armazéns. Grande parte da produção de grãos fica a céu aberto. O município planta mais de 230 mil hectares com a cultura da soja. Mato Grosso tem se tornado um grande produtor de soja, milho e plumas de algodão. Os produtores estão muito eficientes da porteira para dentro, mas quando se trata da porteira para fora, a infraestrutura deixa muito a desejar. O problema aqui nessa unidade, milho a céu aberto acontece todos os anos.
falta para nós infraestrutura armazenadora, do qual haveríamos de ter um incentivo do governo federal, da esfera federal no modo geral, das entidades de classe, para que pudesse ser construído unidades armazenadoras para que o produtor rural não corresse esse risco. Porque hoje é um período seco, mas poderá, de repente, uma chuva inesperada atingir esse produto e ficar numa situação bastante complicada para as fazendas, para o produtor rural, para quem está armazenando a céu aberto. A grande burocracia que tem no nosso estado e a nível de Brasil é que, às vezes, o acesso ao crédito é tão difícil que o produtor acaba desistindo. É claro que quem vai financiar estruturas armazenadoras, condições de melhor trabalho na agricultura, de cultivo, de armazenamento, de colheitas, tudo precisa de uma garantia, uma estrutura. Uma garantia que o produtor possa cumprir os seus compromissos financeiros. Mas, na verdade, às vezes a burocracia é muito maior. Tinha que ser um crédito mais facilitado, mais organizado, em sistema de grupos, para que pudesse ser mais fácil o acesso ao crédito e o acesso a construir um patrimônio que não é do produtor rural, que é para o bem do estado do Mato Grosso. Valdir Pacheco, para o SBA. O estado do Mato Grosso que anualmente apresenta essa condição, mas essa temporada 16-17, até por conta do volume, que é histórico, tem a situação de milho a céu aberto muito mais evidente. E olha, esse é o assunto agora também da participação do telespectador. Juliana. É isso mesmo. Os produtores de milho do Mato Grosso seguem avançando com a colheita do cereal. O estado passa de 62% de área plantada já colhida. E a gente recebeu a participação de um telespectador, produtor do município de Campo Novo dos Parecis. Ele, Fabiano, está fazendo a colheita da sua safra de milho. Pode colocar na tela para o pessoal de casa ver. Mandou fotos e vídeos para a gente, então, da atividade acontecendo no estado do Mato Grosso. Tempo favorecendo, tempo seco, trazendo condições ideais, então, para a colheita do cereal acontecendo na sua cidade. Ele é o Júlio César De Biasi, do grupo Zanetti. Mandou o vídeo, portanto, da colheita do milho em Campo Novo dos Parecis. Obrigada, então, Júlio César, pela sua participação. Um abraço a todos por aí. Aí você pode participar também, quadro Somos Todos Produtores, mande as suas fotos, vídeos aí daquilo que você está produzindo para o nosso WhatsApp, é o 67 99656 2266. E olha, como o assunto é milho, a gente continua falando a respeito do centro-oeste do país, no estado do Mato Grosso do Sul, o avanço em relação à colheita vai acontecendo. Chegou a 12%, de acordo com os números da Associação dos Produtores de Soja e Milho do estado de Mato Grosso do Sul, número que fica ligeiramente abaixo do que se tinha da colheita no mesmo período no ano passado. Nós vamos ver agora como é que vem essa colheita no Mato Grosso do Sul. Região norte desse estado é a mais desenvolvida. Nós temos aqui milho no estado do Mato Grosso do Sul vindo na temporada 15-16 com 14,20%, na 16-17 chega a 12%, portanto, apenas 2,20% de queda em relação àquilo que vinha acontecendo na temporada passada. Um outro dado importante em relação a essa semana que tem frio intenso, tivemos geadas desde a segunda-feira no Mato Grosso do Sul em 13 municípios, de terça para quarta-feira agora subiu para 15 municípios em condições de geada. Por enquanto não há relatos de prejuízos em áreas de produção no estado de Mato Grosso do Sul, apesar do fator climático. O fator climático é de temperaturas muito baixas no estado do Mato Grosso do Sul, com geadas ocorrendo em diversos municípios produtores, mas ainda sem registro de prejuízos de acordo com a Associação dos Produtores do Estado. Vamos saber agora qual que é a percepção, né, a expectativa de produção no Mato Grosso do Sul. Trazemos aqui esses números. Temporada 15-16 produziu 6 milhões e 80 mil toneladas de milho, 16-17 a previsão de 9 milhões 180 mil toneladas, de acordo com a ProSoja, dados divulgados nesta quarta-feira.
De olho agora no mercado futuro do milho aqui no Brasil, para ver como que o setor está enxergando o valor da saca de 60 quilos do grão para entrega lá na frente. Esse é o objetivo da gente acompanhar diariamente o milho negociado na Bolsa Paulista. Veja que a posição que traz a maior referência é a de setembro, é a que tem o maior volume de contratos sendo negociados. Essa posição ela sobe hoje em relação aos fechamentos de ontem, vem com alta de 0,38%. Saca de 60 quilos do grão para entrega em setembro vale agora, portanto, na BMF Bovespa, R$ 26,37. Já a posição de novembro negocia saca R$ 28,25 cada, queda para essa posição de 0,18%. E o milho para entrega em janeiro do ano que vem, hoje possui 30 contratos em andamento e eles vêm com alta de 0,45%. Cada saca de milho para entrega no primeiro mês de 2018 vale agora R$ 28,80. E nós vamos para mais um rápido intervalo. No próximo bloco a gente traz informações especiais para o setor do arroz aqui no Brasil. Olha, aproveite para entrar em contato, mande a sua mensagem aqui para o Agricultura BR. Você manda ela através do Facebook, através do Twitter do programa ou ainda o nosso número do WhatsApp. É 67996562266. Entre em contato aqui com o programa, estamos esperando a sua informação, foto e vídeo da sua produção. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. E representantes da indústria de arroz se reúnem em Brasília com o pessoal do Ministério da Agricultura para debater temas importantes do setor e principalmente uma alíquota única para o ICMS. A reportagem é de Camila Xavier. A unificação das alíquotas do ICMS para produtos da cesta básica é o objetivo da proposta de emenda à Constituição 155 de 2015 e foi um dos assuntos da reunião composta por representantes da indústria do arroz no Ministério da Agricultura. De acordo com a proposta, a unificação da alíquota do ICMS para os produtos de cesta básica irá garantir aos produtores isonomia tributária. O texto está na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Outro assunto discutido na reunião foi o custo de produção, o preço do arroz que não está sendo suficiente para cobrir a renda do produtor. São poucos os pontos em que hoje se pode trabalhar para reduzir os custos dentro da propriedade. O produtor gaúcho é extremamente eficiente, o Rio Grande do Sul tem índices de produtividades recordes, a ponto de que a gente fala dos uruguaios, argentinos, os produtores que lá produzem são gaúchos, os produtores que produzem o arroz de sequeiro, arroz de irrigado também no norte do país, também grande parte são gaúchos, ou seja, a gente é, querendo ou não, um exportador de produtores pelo know-how, pela condição, a capacidade que eles têm. Então, são poucos os pontos. O que a gente acha que peca ainda, exige um melhor trabalho é na gestão do negócio, na organização financeira, buscar condição para comprar os seus produtos, os insumos no melhor momento. A variação de preço ao longo do ano é muito grande, então, além de comprar no melhor momento, negociar para que o pagamento não seja feito exclusivamente na entrada de safra, buscar a diluição dessa liquidação de seus compromissos. Então, o produtor precisa ter mais independência comercial para poder comprar os seus insumos no melhor momento e vender no melhor momento, que isso faz muita diferença. Camila Xavier para o SBA. E o preço que está sendo comercializado o arroz no Rio Grande do Sul realmente vem caindo dia após dia. É o que mostra esse gráfico do CPEA, que traz a apuração da saca de 50 quilos do grão em casca no Rio Grande do Sul. Veja que os valores vêm em sequência de baixa. No dia 12 estavam a R$ 40,32. No dia 13 caía para R$ 40,30 e no dia 14 para R$ 40,23 a saca. Esta semana abriu com nova baixa para o arroz em casca no estado gaúcho. A segunda-feira, dia 17, encerrou com a cotação a R$ 40,12 e esta última terça, dia 18, trazendo 1 centavo ainda
mais baixo, a R$ 40,11. O acumulado do mês traz variação negativa de quase 1% na comparação com o preço de comercialização ao fim do mês de junho. O trigo da nova safra brasileira de inverno se encontra nos campos e a expectativa de produtividade é bem menor produção é bem menor na comparação com a safra passada. O trigo plantado sofreu com o clima desde o início do plantio até agora. Lá no início foi o excesso de chuvas que acabou atrapalhando as atividades de semeadura e também deixando alagadas muitas áreas. Mais recentemente foi o clima seco que impediu o bom desenvolvimento da planta no campo. Com uma área já menor projetada para plantar o cereal nessa safra e com essa expectativa de redução de produtividade por conta do clima, a oferta do cereal será ainda maior do que o esperado. A diminuição da oferta será ainda maior do que estava sendo esperado. Isso reflete diretamente no mercado. O mercado do trigo no Brasil vem operando com alta nos últimos dias e a alta nesta última terça-feira foi muito expressiva, em especial para o estado do Rio Grande do Sul. A gente acompanha na tela agora a cotação do trigo, em primeiro lugar no Paraná, que trouxe elevação nesta última terça, trazendo o valor da tonelada do trigo pão ou melhorador para R$ 667,02. No acumulado do mês de julho, cotação do trigo no estado paranaense já subiu 3,62%. No estado do Rio Grande do Sul, a elevação ontem foi muito forte. Veja comigo na sua tela que o preço da tonelada do trigo tipo brando sai de R$ 629,11, cotados na segunda-feira, para R$ 642,60 a tonelada. Com essa alta expressiva anotada nesta terça-feira, cotação do cereal já subiu mais de 7% no estado no acumulado do mês. E olha, o trigo que vinha muito seco pode ser ainda mais prejudicado pelas geadas que atingem o centro-sul do Brasil. Aliás, não só o trigo, mas cana-de-açúcar, milho e trigo podem ser atingidos por essas geadas que ocorrem no sul do país e no Mato Grosso do Sul principalmente. Nadiara Pereira fala então sobre a previsão do tempo e sobre essas geadas. Esta semana começou gelada sobre o centro-sul do Brasil e ontem já tivemos ocorrência de geadas em algumas áreas produtoras do Paraná e de Mato Grosso do Sul. Na madrugada desta quarta-feira, o fenômeno voltou a se repetir em algumas localidades. As geadas mais intensas têm ocorrido entre o sul e o oeste do Paraná e também no sul de Mato Grosso do Sul e podem afetar áreas produtoras de cana-de-açúcar e também de trigo em estado mais avançado de desenvolvimento sobre o Paraná. Além disso, algumas lavouras de milho também em fase de desenvolvimento que não foram colhidas também podem ser afetadas nesses dois estados. Sobre o norte paranaense, em áreas produtoras de café, o frio também foi mais intenso nesta última madrugada, mas se ocorreu geadas foi de forma bastante isolada e também com fraca intensidade. Agora, para os próximos dias, aos poucos o frio vai diminuindo de intensidade e com isso diminui também o risco para ocorrência de geadas. Ao longo desses próximos 5 dias, a previsão é de tempo firme aqui em todo o centro-sul do Brasil, chuvas mais concentradas no extremo norte e em áreas litorâneas do nordeste. As madrugadas vão continuar frias em boa parte do centro-sul, até mesmo em áreas de Rondônia e do Acre, mas o risco de geadas fica mais restrito a partir da próxima madrugada a áreas serranas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Em áreas produtoras aqui do Paraná, não tem previsão para geadas a partir de amanhã. As geadas ainda podem ocorrer aqui no extremo sul paranaense, mas em áreas do interior, oeste e norte, assim também como em boa parte de Mato Grosso do Sul, apesar do frio,
diminui o risco para a ocorrência de geadas que possam trazer danos, principalmente para a cana-de-açúcar, para o milho e também para o trigo. No interior do Sudeste, também do Centro-Oeste, ainda madrugadas bem frias, mas com baixo risco para a ocorrência de geadas. No decorrer dos próximos períodos, não tem previsão para chuva significativa aqui no interior do Centro-Sul do Brasil. A chuva fica mais concentrada aqui sobre a fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai neste período e também áreas litorâneas do Nordeste, extremo norte do país. A partir deste período, a tendência é que as temperaturas fiquem mais amenas e não tem previsão, por enquanto, para frio tão rigoroso como está sendo registrado nesta semana. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Até já, Nadiara. Por aqui a gente vai fazer mais um rápido intervalo. Antes da gente ir, você acompanha com a gente a enquete da semana que quer saber sobre a sua opinião a respeito da indústria frigorífica do Brasil. Ora, o Brasil tem passado por tantos problemas envolvendo a pecuária, em especial envolvendo a JBS, que trouxe à tona tantos problemas neste setor. A gente quer saber, então, a sua opinião envolvendo esta empresa. Você acredita na recuperação das atividades da JBS ou em redução ou saída da empresa do mercado? Participe com a gente mandando uma mensagem pelo WhatsApp, número 67996562266. Muita gente já participou e a gente está esperando o seu comentário. Olha, daqui a pouco na Agricultura BR nós vamos falar um pouco mais sobre pecuária, principalmente exportações de carne bovina e as expectativas até 2026. Nós voltamos já. O governo federal simplificou os processos de exportação e importação de sementes e mudas do país com o objetivo de desburocratizar toda essa situação. A iniciativa faz parte do Plano AgroMais, que visa trazer mais dinamismo e também modernizar o setor agropecuário do país. A medida foi publicada no Diário Oficial da União no dia 13 de julho e entra em vigor 30 dias depois. Resumindo, o que mudou foi que o governo federal diminuiu a quantidade de formulários para fazer todo esse processo, unindo os formulários que antes eram preenchidos em 2 sistemas diferentes para apenas um. Assim, o governo elimina essa duplicidade de informações. Através dessa medida, outras vantagens, além de desburocratizar, serão a melhor transparência, controle de sanidade vegetal e outros quesitos que envolvem a importação e exportação do país. Um outro fator positivo que o governo vê que essa mudança pode trazer é ampliar a participação do Brasil nas exportações de sementes e mudas no comércio internacional. Por aqui a Agricultura BR traz as informações a respeito de debates a respeito de mercado internacional, exportações e exigências que tem sido debatido dentro da Federação da Agricultura do Estado de Mato Grosso do Sul. A repórter Miriam Valadares esteve lá e nos traz outras informações. O seminário da Rede Agropecuária de Comércio Exterior, promovido pela CNA e Apex Brasil, Agência Brasileira de Exportações e Investimentos, acontece em Campo Grande, com o intuito de fomentar a venda externa de produtos não abrangentes de outros setores da cadeia produtiva. O objetivo maior realmente é desmistificar a dificuldade da exportação e fomentar essa cultura exportadora, principalmente nas atividades que têm potencial e que ainda não exportam aqui no estado. Nós identificamos 3 cadeias produtivas que têm esse potencial e que ainda não têm consolidado a exportação aqui no estado. Nós vamos trabalhar a piscicultura, que tem um grande potencial, até um grande investimento está vindo para o nosso estado. Trabalharemos também a cadeia da apicultura, que nós temos assim, um potencial muito grande no mel, já temos uma produção com volume e qualidade e precisamos agora organizar em registros para que eles tenham condições de exportar essa matéria-prima. E outra cadeia produtiva também que tem um grande potencial, que é a ovinocultura, onde o objetivo desses produtores que já são associados, eles querem encontrar mercado para o ovino adulto. Além das commodities, que têm peso significativo na economia do país, é possível ir além na expansão do mercado internacional. A CNA identificou essa demanda, né, e está trazendo esse projeto
para apresentar a agenda internacional, né, de fato, para o produtor rural. Às vezes fica aquela coisa, o comércio exterior é uma coisa meio distante, né, são temas mais complicados, mas não, a gente veio com esse evento, né, da Rede Interagro para sensibilizar de que o produtor ele pode sim estar mais próximo do comércio internacional. Para o secretário de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso do Sul, o Estado já pensa em um conjunto de ações para fomentar a exportação desses produtos. Para esses pequenos produtores, nós temos que ter a capacidade, o governo do Estado, junto com as instituições, de achar o mercado. Depois disso, tem uma questão logística. Toda a estrutura logística brasileira é voltada para commodities. Para esses volumes menores, resfriados e tal, então nós temos que também definir um processo logístico para que esses produtos cheguem nos mercados internacionais. E terceiro, a própria formação de preço. Hoje, quando a gente fala no pequeno produtor, a gente tem que falar em regularidade de produção. Nós não podemos vender carne de peixe uma vez por ano. Nós precisamos se comprometer a vender carne de peixe todo dia. Então, o que nós vamos focar é exatamente nesse apoio comercial e nesse apoio logístico e depois eu acho que a questão da produção, o produtor rapidamente consegue se adequar às normas internacionais. Eu vou falar em exportações. A expectativa para as exportações de carne bovina de Brasil e Estados Unidos é de uma ampliação de até 44% até o ano de 2026. Foi o que foi divulgado no estudo Perspectivas 2017-2026, que foi divulgado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, além da FAO, que conjuntamente trouxeram esses dados. Uma informação importante é que dentro daquilo que vai ter de ampliação no mercado internacional, boa parte dele vai acontecer entre esses dois países, Brasil e Estados Unidos, que são os maiores exportadores de carne bovina de todo o mundo. De acordo ainda com o relatório, ainda vai ter uma situação muito favorável para a América do Sul, em especial Brasil e Argentina. De acordo com esse relatório, à medida em que a produtividade melhorar, principalmente causada por uma oferta maior de grãos forrageiros, principalmente para a alimentação dos animais, e principalmente também uma defasagem no valor das moedas locais frente ao dólar, isso vai fazer com que fique mais competitivo os valores para as exportações dessas carnes e com isso devem ganhar realmente bastante mercado. Vamos ver então esses dados dessas duas instituições, falando de embarques de carne bovina, até 2026, aumento de 44% para Brasil e Estados Unidos, serão responsáveis por 70% de todo o aumento global, portanto, cresce em importância Brasil e Estados Unidos em relação às exportações de carne bovina nos próximos 10 anos, de acordo com essas duas instituições, e os cenários e até de algumas disputas comerciais parece que já começaram a aparecer nesse ano de 2017. O último destaque do clima para o Brasil nesta edição do Agricultura BR é para as regiões Norte e Nordeste, que têm registrado as chuvas mais fortes do país nos últimos períodos. Vamos saber com a Nadiara, então, como o clima se comporta por lá nos próximos dias. As chuvas mais volumosas que têm atingido o Brasil têm se concentrado no extremo norte do país, em especial no estado de Roraima e também em áreas litorâneas do Nordeste. Isso se reflete nos altos níveis de umidade nestas áreas do mapa. A gente observa aqui, desde o norte do Amazonas até o Amapá, níveis de umidade que chegam até 100%, e aqui na faixa leste do Nordeste, também altos níveis de umidade no solo. Agora, no sertão nordestino e boa parte do interior da região norte, a diminuição da chuva tem se refletido em déficit hídrico. Nestas áreas, o nível de umidade no solo chega abaixo de 10%. A situação da seca se agrava cada vez mais aqui no interior do Nordeste, porque além da falta de umidade no solo, o nível dos reservatórios de abastecimento também estão muito baixos. Agora, para os próximos períodos, a distribuição da chuva quase não muda. Vai continuar chovendo de forma mais intensa aqui na faixa leste do Nordeste, principalmente entre o estado de Alagoas e estado de Pernambuco, tem previsão para volumes mais expressivos de água até o dia 24 agora do mês de julho. Chove também de forma mais significativa sobre o estado de Roraima, com previsão de pelo menos 30 milímetros ao longo desses próximos 5 dias. No segundo período, que vai até o dia 29 agora de julho, a situação não muda muito. O tempo seco predomina desde o Acre até o interior nordestino, enquanto vai continuar chovendo de forma mais frequente aqui na faixa leste do Nordeste e também no extremo norte do país.
No período que vai do dia 30 de julho até o dia 3 de agosto, a gente observa que a situação não muda muito. Vai continuar chovendo mais aqui, desde a faixa leste da Bahia até o Rio Grande do Norte. Essa chuva beneficia algumas áreas produtoras, principalmente de grãos do recôncavo baiano e também áreas de cana. Só que essa chuva mais frequente pode atrapalhar o início da colheita do cacau aqui no sul da Bahia. Chove também aqui no extremo norte do país, desde o norte do Amazonas até o Amapá. Neste período, o volume será menor, variando em torno de 15 milímetros em 5 dias. Hoje eu encerro por aqui minha participação, mas amanhã eu estarei de volta com mais previsão do tempo aqui no Agricultura BR. Até lá! Até lá, Nadiara, obrigado pela participação. Por aqui a Agricultura BR volta a destacar o cenário internacional para a soja negociada em Chicago. Questão climática por lá vai dando suporte para a soja se manter em elevação, principalmente mantendo o piso de $10 por bushel. Vamos ver como é que vem os negócios neste momento. Tem alta, mas é uma alta bem menor do que nós acompanhávamos na abertura de Agricultura BR. Posição de agosto já abaixo de $10, $9,97 mais 50. Abaixo, mas muito próximo, alta de 0,80%. Setembro, $10, 1 cento o bushel, alta de 0,80%. Novembro, $10, 10 centos o bushel, elevação de 0,84%. Janeiro de 2018, $10, 18 centos o bushel, alta de 0,86%. Destaques em relação à soja negociada em Chicago. O dólar comercial aqui no Brasil vinha hoje mais cedo, no início do programa, na total estabilidade em relação ao fechamento de ontem, que foi de R$ 3,15 mais 8. Vamos acompanhar como ele vem agora? Dólar vem em leve queda, com baixa de 0,18% agora, ainda na casa dos R$ 3,15, cotado no momento a R$ 3,15 mais 2. E essa edição do programa vai ficando por aqui. A você, muito obrigada pela companhia e uma ótima tarde. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.